A ideia hoje é a gente pegar esse tema de John Williams, que é um pedaço dessa peça que chama Escapades, né? Que é para sax alto, solista e orquestra, que é esta primeira parte aqui, chamada Closing In. É uma versão de concerto, ou seja, uma versão para ser tocada na sala de concerto, da trilha, ou de uma parte da trilha que John Williams fez para esse filme Catch Me If You Can, né? Prenda-me se for capaz, se não me engano, o título no Brasil. Então muitas vezes se faz uma versão para sala de concerto, resumida, adaptada, né? De uma trilha de trilhas para filmes, né? A minha intenção nessa investigação de hoje, ou que começa hoje, é pegar um trecho mais curto, que é este Closing In, e investigar um pouco mais a fundo. Aqui está a capa dessa partitura, né, em PDF, folha de rosto, na verdade, e aqui tem a instrumentação da orquestra, tá? Eu recomendo sempre, quando vocês fizerem também partituras, coloque uma folha de rosto com instrumentação, porque facilita muito o trabalho de quem vai considerar a execução da sua peça, do seu arranjo, tá? Você tem 3 flautas, o terceiro flautista toca também piccolo. São madeiras a 2, né? Só as flautas que são 3. Oboé 1 e 2, o segundo oboísta toca também corno inglês. 3 clarinetes, o segundo clarinetista toca também clarinete baixo, o terceiro toca clarinete baixo, mas também toca clarinete e si bemol, e o segundo toca clarinete si bemol, mas também clarinete baixo. Então tem horas que ele exige, que ele pede 2 clarinetes baixos, que não é uma coisa muito comum. Então é alto, opcionalmente pode ser tocado no tenor também 2 fagotes, o segundo toca também contrafagote, 4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones, né? 2 trombones tenores, um trombone baixo, tuba. Então a formação mais ou menos padrão, fora o solista, que é o saxofone, da orquestra de madeiras A3, de madeiras A2, com 3 flautas. A seção de metais você tem 4 trompas, 3 trompetes, 3 trombones e tuba, tímpanos, 3 percussionistas, que ele lista os instrumentos que cada percussionista toca, né? Vibrafone opcional, mas glockenspiel, marimba, o segundo toca marimba e chimes, o terceiro xilofone, prato suspenso, bumbo, bell tree, slick bells, guizos, né? Triângulo, chimes também, e tambourine em inglês é um falso cognato, né? Tambourine em inglês é bandeirola pra gente, né? Uma harpa, um piano, que também toca celesta, e a seção de cordas, tá bom? Aqui ele sugere um setup de performance, tá? O público está aqui, então o regente, o solista, o vibrafone, o contrabaixo. Então veja que você tem um contrabaixo solo, um vibrafone que também é destacado, né? Então ele tem, é como se fosse uma espécie de concerto grosso, né? Apesar dele ter falado para sax alto e orquestra, é para sax alto, vibrafone e contrabaixo solo. Então esses 3 instrumentos têm um papel solístico, os 3 solistas aqui, onde ficam de fato normalmente os solistas, né, nos concertos, né? Vamos dar uma olhada no D, que é essa parte que começa aqui, ó, no compasso 98. Parece que ele fica em 2, porque ele fica na semínima pontuada, né? Ele está sempre em em 3, né? E nessa parte ele fica quase que exclusivamente com esse ritmo aqui, né? Ou seja, semínima pontuada, o 2 dentro do 3, né? Podia ser, inclusive, um 9/8, né? Porque ele está sempre trabalhando com tercina. Mas ele resolveu escrever 3, tudo bem. Mas veja que esse D, que é a parte, como eu falei, mais contrastante de todas, veja que ele coloca jazz feel, né? Ou seja, uma pegada de jazz, né? Para o piano, né? Seja lá o que isso for. Esse movimento que a gente está investigando, e sobretudo essa parte que eu estou chamando de parte D, ela é bem de inspiração jazzística, tá? Veja, ele está usando piano dando esses acordes que provavelmente vão ser os mesmos acordes que estão aqui orquestrados. Por essa olhada inicial aqui, eu acho que a gente pode partir do piano, e aí do piano a gente vai achar mais facilmente o que é que está acontecendo no resto da orquestra, se é que tem mais coisa acontecendo, né? Veja, ele começa com acordes, aparentemente acordes quartais, né? Tá? Você fala, que acorde é esse, né? Qual é a fundamental desse acorde? Vamos olhar o baixo? Tá fazendo Si, ó. Pelo menos a nota do baixo é Si, né? O que é isso aqui? O Si suspenso, né, gente? Tem a sétima,
tem a quarta suspensa, a quinta e nona, né? Como se fosse um Fá sustenido menor com baixo em Si, tá? Ou seja, é um acorde quartal. Dá pra distribuir ele todo em quartas, ó. Si, Mi, Lá, Fá sustenido, Dó sustenido. Tá vendo? Ó, Dó sustenido, Fá, Si, Mi, Lá. Ou seja, você pode organizar ele todo em quartas. É um acorde invertido, entre aspas, né? Quartal. Mas também você pode entender como um acorde de Si suspenso, tá? Pela sonoridade, é mais interessante a gente considerar essa harmonia como uma harmonia, simplesmente uma harmonia quartal, composta de acordes basicamente quartais, mais do que eles terem função de acordes dominantes e suspensos, sabe? Então você tem isso, depois meio tom abaixo, né? Desculpa. Tá? Tira, repete aqui. Depois você tem um outro acorde com estrutura semelhante, tá? Ou seja, Fá, Dó, Si bemol, Fá, Mi. Ele não tem estrutura exatamente semelhante. Se fosse igual, ele seria isso aqui, né? O baixo está dando Mi bemol, então você pode ver tudo como quartal de novo. Ó. Dó, Fá, Si, Mi bemol, tá vendo? Organizado por quartas é isso aqui. Só que ele tá com essa nota na ponta, né? Então ele tá fazendo meio tom e quinta, né? Ele vai fazer isso. Ou seja, tem um padrão melódico acontecendo. Isso repetido meio tom abaixo. Você tem um padrão melódico e praticamente acorde de estrutura constante. Como eu falei antes, você não entende isso funcionalmente como Si suspenso, Si bemol suspenso, depois Fá suspenso, etc. Você não ouve funcionalmente esses acordes, você ouve como uma harmonia quartal, uma atmosfera quartal, né? Que é bastante refrescante porque contrasta com a atmosfera terçal das outras seções, né? Depois ele vai repetir esse padrão, ó, um tom e meio acima, não exatamente nos intervalos, né? Mas a ideia do semitom e da quinta, nesse caso uma quinta, aliás não, é Lá bemol mesmo, ó. É a mesma coisa. Ou seja, melodicamente ele está fazendo. Tá? Praticamente a mesma coisa transposta um tom e meio acima, começando aqui, ó. Né? Veja que esse acorde aqui, organizado por quartas, ele é Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, tá vendo? Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, tá? Ou seja, Lá, Ré, Sol, tudo quarta, tá vendo? Só que ele tá fazendo Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, tá? Né? Depois ele desce meio tom. Mesma coisa que ele fez antes, só que transposta, né? Tudo quartal. Depois aqui ele quebra a estrutura, ó. Aqui ele faz um acorde com sétima maior e nona. Então ele rompe a estrutura quartal aqui, dando uma sensação de resolução aqui, né? Depois ele vem com a segunda frase, né? Parariró, que quebra aquela estrutura intervalar. Ela tem o mesmo contorno, desce e salta para baixo, desce e salta para baixo, mas a estrutura intervalar não é a mesma, né? Ou seja, ele faz ele quebra um pouquinho o contorno, mas sempre a estrutura de frase piririró, parariró, né? Parariró, parariró. Depois Mi, Mi bemol, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Rá. E termina a sessão. De novo com um acorde Sol bemol com sétimo maior, tá vendo? Vamos voltar para aqui, ó. Olha o que ele faz aqui, ó. Esse acorde aqui é esse, ó. Isso aqui você pode ver como um Sol sobre um Fá, ou um Fá com 13ª, nona e 11ª aumentada, tá? Mas aí ele baixa, repare que ele baixa para quarta, né? Uma harmonia não funcional, é um excelente exemplo de harmonia não funcional. Veja que esse acorde é igual a esse, um tom abaixo. Ele está usando o mesmo tipo de acorde.
uma tríade maior com uma tríade incompleta, só fundamental e terça, um tom abaixo na parte de baixo. Espero que esteja claro. Então você pode ver isso como um Fá, você pode ver como um Fá com sexta, nona e décima aumentado, como eu falei, mas ele não vai ter muito função de Fá dominante, nem de Fá tônica, né? Não tem muita função, porque não é funcional essa harmonia, né? Você vê, é muito mais a estrutura melódica e a coerência da estrutura harmônica, no sentido de que ele está usando acordes do mesmo tipo, que dão a liga, que dão a coesão, né, desse trecho aí. Depois a mesma estrutura, ó. Mesma estrutura a partir de Lá bemol. Do acorde, né? A melodia mudou um pouquinho, ó. Sétima maior. Lá com sétima maior, tá vendo? Mais ou menos a mesma coisa, né? Porque aqui seria Dó sobre Si bemol, né? Tríade de Dó. Mas ele não faz exatamente isso, né? Ele não bota esse Dó aqui, mas ele bota o Fá lá embaixo. Do Si bemol. Tá? Porque, às vezes por razões texturais, né? Pra não perder peso nessa nota. Ele ficaria aqui, né? Ele resolveu fazer isso. Fica um pouco mais pesado o acorde, né? Um pouco mais denso, não pesado. E aqui. Cara, eu vacilei aqui, passei a olhar o vibrafone em vez do piano. Mas veja que eles estão idênticos, né? O vibrafone está dobrando tudo o que o piano faz. Só isso aí, gente, só para abrir um parênteses aqui, só isso aí já é uma pequena aula de orquestração, sabe? Porque você tem um vibrafone, você tem um piano, você está construindo uma estrutura. O que é que eu vou fazer com o vibrafone? Fazer só a ponta, só as notas da ponta, fazer só as duas notas da ponta, fazer os extremos. Cara, ele está fazendo exatamente igual. Mi bemol com sétima maior, né? Aqui tá um pouco diferente porque é o Lá bemol menor, ó. Em vez de Dó sustenido, como ele tinha feito antes, é com Dó bemol. E aí quando ele faz isso, o que é que esse acorde aqui é? Um Ré bemol dominante, ó. Veja que ele pega isso aqui, que é quase a estrutura que ele fez lá, aquela estrutura de décima primeira aumentada, né? Só que é com Dó bemol. O que é que você tem aqui? Isso aqui, tá? E depois com um Ré bemol, ele faz um Ré bemol dominante, tá? Veja a resolução que ele faz. Ré bemol dominante para Sol bemol maior. Tá? Então ele faz um 5-1 bonitão aí para concluir a sessão. E aparentemente ele está fazendo consistentemente, dobrando o vibrafone com o piano, sem tirar nem pôr, idêntico. Copiou e colou o piano para o vibrafone, ou seja, fazendo a mesma coisa. Ah, professor, isso não é um desperdício de timbre? Ele não podia estar fazendo uma coisa mais rica, fazendo um pouco diferente, distribuindo, fazendo voicings diferentes? Cara, poderia. Mas o que é que ele obtém com esse dobramento? Ele obtém densidade, ele obtém ressonância. Porque todo dobramento, gente, cria ressonância. Todo dobramento, seja uníssono, oitava, cria ressonância. E esse dobramento com esses timbres de percussão e teclado, né? O piano é um instrumento de teclado, tecnicamente de percussão, porque cordas percutidas, né? E o vibrafone é um instrumento de percussão considerado de teclado, porque é um instrumento que tem um teclado semelhante ao do piano. O vibrafone, obviamente, com um timbre mais de ataque mais brilhante, né? E de uma densidade diferente, mas ele cria, é como se ele criasse um super piano, um super vibrafone com esse dobramento, né? Ele está criando corpo e ressonância, tá? Então não está desperdiçando nada, tá bom? O baixo está dando o que aparentemente seria fundamental dos acordes, mas só do primeiro. Veja que ele, em vez de fazer isso aqui, depois isso aqui, ele não faz isso, né? Isso eu acho uma sacada maravilhosa. Por quê? Porque não fica tudo paralelão,
ao não fazer essa segunda nota meio tom abaixo no grave, no baixo, ele está criando um tchin, ele está criando um ciclo de 2 acordes e quebrando um paralelismo total, sabe? Tá? Veja, ele está fazendo isso consistentemente, ó, dobrando só a primeira nota com o contrabaixo, né? Vale a pena até a gente ouvir de novo, vale a pena ouvir de novo, só pra gente reparar nessa quebra de paralelismo que implica ele não fazer o baixo de todos os acordes, mas só de 2 em 2, só os dos primeiros de cada compasso. Tá vendo? Ele está fazendo com o baixo solista. Aqui, esse contrabaixo aqui, que aparentemente é a seção de contrabaixos nas cordas da orquestra, ele não está soando como uma seção de contrabaixo, está soando como um contrabaixo só microfonado, está soando como um contrabaixo solista, que ele quer que fique ali junto do regente. Lembra? Junto do regente no esquema que ele colocou lá em cima. É um baixo só tocado na frente, né? Mixado na frente, ou acusticamente na frente no espaço da sala de concerto, tá? Então, piano e vibrafone, flauta, clarinete. Esse clarinete está em si bemol, tá vendo? Sol sustenido e dó sustenido. Clarinete si bemol, ele está escrito transposto, então ele vai soar um tom abaixo. Então esse lá sustenido e ré sustenido vai soar sol sustenido e dó sustenido. O clarinete em si bemol, ele está dobrando a primeira flauta. Depois o segundo clarinete está fazendo o dó sustenido. Então você vê, ao contrário do que eu falei, tem mais notas do que o piano está fazendo. O piano está fazendo isso e tá. Então tem uma nota na ponta acima do que o piano está fazendo, que é esse sol sustenido, né? Não deixa de ser tudo quartal, porque veja, organizado por quartas vai ser isso, ó, sol, dó, fá, si, mi, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase uma escala maior inteira. Que beleza, né? Vocês sabem que se vocês pegarem 7 notas por quartas, né? Por exemplo, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, você vai ter uma escala maior. Qualquer seção do ciclo de intervalo do ciclo das quintas, de 7 notas, ele dá uma escala maior. E como ele está fazendo 6 notas, então é quase uma escala maior. Só o primeiro acorde. Sol, dó, fá, si, mi, lá. Tá? Quartal vai ser isso aqui, ó. Sol sustenido, dó sustenido, fá sustenido, si, mi e lá. Portanto, é um acorde quartal. Ah, professor, mas tem quintas e segundas, né, na disposição do acorde. Tá, tem quintas e segundas no voicing. As quintas, por serem inversões da quarta, elas têm uma sonoridade parecida com quarta. E como esse acorde você pode dispor ele todo por quartas, eu considero uma harmonia quartal. Essa é a verdadeira harmonia quartal, tá, gente? Ou um verdadeiro exemplo de harmonia quartal, diferentemente de voicings quartais, tá? Por que ele não fez tudo no piano, né? Fica muito mais tocável sem essa nota de cima. E você valoriza a nota de cima no sentido de não ser, o piano não está dobrando todo mundo. Vocês me entendem, mas assim, a nota da ponta, você libera a flauta do clarinete do dobramento do piano, né? Você livra ele do timbre do piano também. Que é que faz sentido isso, né? Então a gente tem o segundo clarinete dobrando isso aqui. Provavelmente ele vai fazer isso consistentemente, tá? Fagote no Mi, fagote também no Lá. Provavelmente ele vai fazer isso sistematicamente, ó. Pela estrutura que você enxerga aqui, você tá vendo que tá todo mundo, os dobramentos estão consistentes, né? Ele não tá fazendo malabarismos com dobramento, ele tá dobrando de uma maneira muito consistente. O Si é a trompa que faz. Trompa em Fá soa uma quinta abaixo, então uma trompa. Então ele usou a trompa no meio, quando ele faz, ó, fagote no Mi, trompa e fagote, certo? Ou seja, isso aqui, né? Fagote, trompa e fagote. Quando ele bota a trompa no meio entre 2 fagotes, ele disfarça a diferença de timbre. Se você orquestra um timbre e outro timbre, que são notas, tá? Um timbre e outro timbre, você estratifica, né? Se você estratifica os timbres, eles ficam mais evidentes, para bem ou para mal, né? Como ele não quer que fique evidente que tem 2 fagotes e uma trompa, provavelmente ele pensou assim, né? Então ele botou 2 fagotes e uma trompa no meio. Por quê? Porque o timbre da trompa assim, ele vai se misturar mais com o timbre dos fagotes. Tá claro?
você não ouve uma trompa aí, né? Você ouve um bloco, né? Você ouve um bloco que eu acho que predomina a sustentação do clarinete, o ataque do vibrafone e do piano e o buzz, né, do trompete com surdina, porque, ó, na verdade são 2 trompetes com surdina, né? E trombone com surdina também. Então veja, ele faz o Ré, quer dizer, que é o Dó sustenido, né? Dobrado com 2 trompetes, um com a surdina plunger e outro com a surdina Harmon. O que é um plunger, gente? Um plunger é um desentupidor, sabe? É uma surdina de borracha, tipo aquela coisa do desentupidor. Essa surdina aqui, tá vendo? Essa surdina aqui. Ela é muito usada para fazer porque você pega com a mão e controla a abertura dela, né? E a Harmon, para quem não conhece, é aquela surdina de metal que você encaixa no trompete, tá? Que dá aquele buzz, né? Vou botar para tocar de novo, para vocês perceberem o ataque do piano no vibrafone, o corpo das madeiras e o sublinhamento, vamos dizer assim, dos trompetes, trompete e trombone com surdina, né? Quando ele fala tight plunger, é apertado, né? E o tight harmon mute também, ele quer que a harmon esteja bem encaixada. Bom, aqui embaixo a gente já sabe, né, que o contrabaixo está dando só na primeira parte do tempo, na primeira parte do compasso, e ele não está obedecendo. Veja, aqui ele faz Si e aqui ele já faz Mi, ó. Né? Embora esse acorde aqui seja meio tom abaixo desse aqui, se ele for seguir a estrutura, isso também quebra o paralelismo, tá? Se ele for seguir a estrutura, ele faria Si bemol aqui, né? Porque veja, o Si é essa nota aqui, segunda, né? De baixo para cima. Se ele for seguir o mesmo esquema, ele vai fazer Si bemol aqui, mas ele não fez, ele fez Mi bemol. Como é um acorde quartal, praticamente qualquer das notas pode ser considerado fundamental, né? Aqui, né? Menos o Sol sustenido, né? Talvez para não criar essa nona menor, mas até isso você pode fazer, tá? Pode ser o Lá, né? Pode ser o Si, como ele fez. Pode ser o Mi, né? Pode ser o Fá sustenido, tá? Pode ser o Dó sustenido, sabe, qualquer nota. Pode ser, acabou, né? Pode ser o Lá, né? Acho que a gente já fez o Lá, tá? Ele primeiro faz o Si, e aqui ele dá Mi bemol, ó. Em vez do Si bemol, Dó, é Ré bemol e Lá, tá vendo? Aqui ele faz Ré bemol, que nem tá aqui, né? Deixa eu ver qual a nota de cima aqui. Sol, né? Então é isso aqui mais o Sol. Claro, uma quinta acima do Dó, né? Sol, Dó, Fá, Mi, Si, Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa, aqui ele tem 7, tá? Aqui ele fez a 7, aqui ele fez a escala inteira. Isso aqui, que a gente está vendo aqui, tá? Mais o Sol que está nos sopros e mais o Ré bemol que está no baixo. Então o que você tem aí? Um acorde lídio, né? Você tem, que escala é essa aí? Essas notas são de que escala? Lá bemol maior, né? Só que ele está usando as escalas, todas as notas de Lá bemol maior com a fundamental, baixo lá em Ré bemol, ou seja, estrutura lídia, né? 10ª aumentada, né? Então fica um Ré bemol com 7ª maior, 6ª, 9ª e 11ª aumentada, né? Que é o lídio inteiro, né? Tá? 11ª aumentada lá na ponta, para não fazer 2ª menor e 9ª menor com ninguém, né? Tudo quinta, 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 segunda, quinta, quarta, segunda, quarta, segunda, quinta, 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 segunda, quarta, segunda, quinta, né? Esse voicing também, ele ajuda a criar a cara dessa sonoridade, né? Quinta, segunda e quarta é tudo parente, né, gente? Porque se você coloca
quinta e mais uma quinta, você já cria uma nona, que é a segunda, né? Você vai inverter, aí fica a segunda. Nesse trecho da obra, a gente tem aqui, primeiro, um movimento melódico bastante consistente. A gente tem um motivo que, inicialmente, uma segunda menor descendente e uma quinta descendente, nesses primeiros 4 compassos. E essa estrutura se repete quase literalmente, só não é igual no final da frase, nos 4 compassos seguintes. Esse motivo se repete nos próximos 8 compassos, com mudanças intervalares. E no plano harmônico, uma das coisas que mais dá unidade a esse trecho é a estrutura constante, ou estrutura quase constante. Eu marquei aqui com a letra A os acordes do mesmo tipo. Então ele tem um acorde seguido por um acorde meio tom abaixo, idêntico, que se repete, e um outro, uma quinta abaixo, quase idêntico. Neste caso aqui, eu marquei como o acorde B porque ele não é exatamente idêntico ao acorde A. O acorde A consiste de cima para baixo numa quinta justa, outra quinta justa, uma segunda maior, uma quarta justa, uma segunda maior. Então todos os acordes marcados como A têm essa estrutura: quinta, quinta, segunda, quarta, segunda. No acorde B tem uma pequena diferença. Em vez de quinta, quinta, segunda, você tem quinta, quarta, segunda e depois quarta, segunda. E tem um terceiro tipo, que é esse daqui, onde ele faz quinta, quinta, segunda, terça, segunda, em vez de quinta, quinta, segunda, quarta, segunda. Ou seja, a maioria são acordes de estrutura constante, marcados como A, que são quase todos, sendo que apenas 2 deles são distintos, mas são muito parecidos, que eu marquei como B e como C. Aqui ele chega no final dos 8 primeiros compassos, num Dó com sétima maior e sexta e nona. Esse acorde de sétima maior, ele vai se repetir nos finais do terceiro grupo de 4 compassos e vai se repetir também no antepenúltimo compasso e no penúltimo compasso. Na segunda metade dessa seção, que começa aqui, existe ainda uma consistência muito grande dos acordes. Ele usa o que a gente pode chamar de um acorde com sexta e nona décima primeira aumentada, aqui no caso Fá, depois o mesmo acorde meio tom abaixo, depois o acorde em Lá bemol. Aqui a gente tem praticamente esse mesmo acorde, não fosse o grave em Sol, a gente pode pensar aqui como um Si bemol, com décima primeira aumentada e sexta, e finalmente ele termina com um 5-1. Observe que nos acordes de repouso, a gente pode dizer assim, que são os acordes de sétima maior, as fundamentais desses acordes perfazem um quadrado no espaço de classe de notas, ou seja, as fundamentais de uma tétrade diminuta, né? 4 pontos equidistantes no espaço de classe de notas. Primeiro Dó com sétima maior aqui, no final dos 8 primeiros compassos, depois Lá, depois Mi bemol e depois Sol bemol. Ou seja, Dó, Lá, Mi bemol e Sol bemol são classes de notas que dividem o espaço de classe de notas em 4 partes iguais. Portanto, a gente tem aqui, como a gente pode ver, um alto grau de consistência melódica e de consistência harmônica. Vamos ver agora a orquestração. Com exceção da voz mais aguda e da voz mais grave, todo o trecho é tocado pelo piano, pelo vibrafone e pela marimba. O piano toca 5 notas, com exceção da mais aguda e da mais grave, nesses 8 primeiros compassos. Como o número de notas diminui na segunda metade, você não tem mais uma das notas mais agudas, ou seja, a textura fica com 5 notas sempre, mais a nota mais grave. O piano toca essas 5 notas. O vibrafone dobra as 3 notas de cima que o piano toca, ou seja, a segunda, terceira e quarta voz, e a marimba toca as 2 vozes que estão escritas aqui na clave de Fá, as 2 vozes mais agudas que estão escritas aqui na clave de Fá. Nesse trecho aqui, na segunda metade, as vozes se distribuem como estão aqui na clave de Sol e de Fá. O vibrafone toca o que está aqui na clave de Sol e a marimba toca o que está aqui na clave de Fá,
com exceção, novamente, da voz mais grave. A voz mais grave sempre é tocada pelo contrabaixo e a voz mais aguda é sempre tocada pela flauta. A voz mais aguda e a segunda voz são dobradas pelos clarinetes, a segunda voz é dobrada pelo sax alto e outros dobramentos que acontecem de maneira consistente são os seguintes. O Lá da clave de Fá é tocado pelo fagote, o Si pela trompa, o Dó sustenido da segunda voz é tocado por dois trompetes com surdina, um com surdina Harmon, outro com surdina plunger, e o trombone dobra o fagote no Lá. Essa orquestração permanece consistente durante os 8 primeiros compassos. Na segunda metade, a flauta continua tocando a voz mais aguda, junto com o primeiro clarinete, o segundo clarinete já não toca, o sax alto passa a fazer a segunda voz. Nos 3 últimos compassos, o sax alto faz uma espécie de pareamento variável, dobramento variável. Ele faz aqui esse Ré, depois esse Mi, depois esse Si bemol e aqui nessa parte do tempo o Dó bemol e finalmente o Si bemol. Ademais, a orquestração continua semelhante aos 8 primeiros compassos.